O cara nunca ia largar a vida. Ele precisava da religião. Depois ele vem conhecendo a espiritualidade, que é outra coisa. É por isso que tem muita gente que é espiritualizada e a vida é uma droga. Por quê? É porque... Emoções ela não cuida ou das emoções, por exemplo. Tem alguma coisa... Você ser espiritualizado não garante o sucesso do casamento. Você ser espiritualizado não garante o sucesso do teu corpo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara vai pro céu. Ele vai cheio de chifre. Teologicamente, cheio de chifre. Teologicamente, exatamente, ele vai ser salvo. A alma vai ser salva, mas ele sofre muito na terra. Então, uma coisa que eu aprendi na minha área da espiritualidade, a gente precisa crescer em todas as outras áreas. Ou seja, não é porque eu sou espiritualizado que eu vou durar mais na terra. Eu só vou durar mais se eu cuidar do meu corpo. Teve situações que emocionalmente eu tava frágil. Uma vez eu passei uma situação no casamento, liguei pro Paulo que me ajudou. Falei, Paulo, tô precisando de ajuda nessa área aqui. Paulo, vamos almoçar junto. A gente almoçou junto, ele me ajudou. Tá vendo? Ele dá aula particular pra gente. Se você não souber pedir ajuda na área que você tá precisando, você vai dançar, Primeiro irmão. é identificar a área também, que é o difícil, né? Exatamente. O pior são as pessoas que não têm noção que tem problema. Quantas pessoas estão padecendo no corpo e não percebem que estão morrendo aceleradamente? Vamos falar de sintomas, então. Como você pode perceber isso na tua vida? Mas isso vem uma coisa que o Paulo falou, que é uma via de mão dupla, né? Então, o corpo, ele gera emoções, mas ele também é afetado. Claro. Então, quando a gente pega as 5 emoções básicas, né? Surpresa, repulsa, tristeza, raiva, medo e alegria, você começa a perceber que existe uma forma, entre aspas, hormonal para cada condição dessa. Quando você pega medo, por exemplo, quem é responsável pelo medo? Do ponto de vista neurológico, é a sua amígdala, que vai gerar ansiedade, que vai estar liberando cortisol para tentar te defender. E a gente faz reações de luta ou fuga, que aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta o fluxo de sangue para os seus músculos, diminui o fluxo de sangue para a pele, tanto para dirigir para o teu músculo para você correr, quanto para te deixar menos suscetível a um ferimento. Por isso que você fala, ficou branco de medo. É verdade isso. Ele fica pálido, por quê? Porque você tira a circulação da pele. Óbvio, para você, primeiro que você tiver um trauma, você não sangrar o tanto que você sangraria, mas porque esse sangue, ele é reservado para seus músculos para você lutar ou fugir. Então, é muito curioso você dentro do exercício notar essas coisas, por quê? Porque ele também faz com que o seu sangue ele vá para sua musculatura, mas sem você precisar do medo. Ele também vai fazer com que você sinta o cansaço, mas ele vai cobrir esse cansaço com uma cobertura muito delicada de satisfação e sensação de realização. E o que você começa a entender com o exercício é que ele, na verdade, ele é um momento quase espiritual, porque naquele momento você está conversando com você está conversando com a sua alma, você está meditando, você está concentrado naquilo que você está fazendo. É óbvio, tem uma caramba de uma barra de 200 quilos nas suas costas que você tem que subir, né? Você vai estar pensando em outra coisa? Você não consegue. Você está com um peso no supino que tem 100 quilos, né? Se você estiver pensando em outra coisa, ele vai esmagar seu tórax. E aquela sensação boa depois do treino? O que é? É a produção de serotonina, é a produção de noradrenalina, que vão ter funções do nosso cérebro reguladoras. Por isso que quando a gente vai observar a medicina esportiva dentro do âmbito psiquiátrico, dentro do âmbito psicológico, né? Precisamos que o paciente ele faça exercício, mas é exercício. Não é que ele vai lá balançar o braço, levantar um pezinho, ai, graças a Deus acabou, vou embora. Fazer não, força. Ele vai fazer força. Ele vai usar a capacidade toda dele. Ele vai sentir quase aquela sensação ameaçadora do exercício de que vai chegar perto do seu limite. Tanto que tem muita gente que desenvolve durante um período um medo de treinar. Por quê? Porque dói. Por causa da dor. Sim. E que isso é vencido com o quê? Com a frequência do treinamento. Tanto que essa dor, ela é ressignificada. Então, a coisa mais difícil é você pegar um atleta, por exemplo, e saber dele do que é dor. Porque ele já acostumou com essa dor? Porque ele já acostumou com sentir dor. E às vezes ele tem dificuldade de perceber se essa dor é uma dor de uma lesão ou se é uma dor de uma situação autoprovocada que está fazendo ele chegar no limite do treinamento. Ou seja, a dor é a mesma, mas sabe o que acontece, Vilela? O significado dela muda porque o sentimento colado é diferente. O cara que tá fazendo exercício, ele tem tanta gana de fazer, né? Ele tem tanta ambição de completar que ele tolera a dor, porque ele quer a satisfação depois. Não só tolera, como ele sabe que faz parte e se não tiver sentindo dor, tá fazendo alguma coisa errada. Não tá funcionando. Não tá no não limite. tá funcionando. Ele não tá no limite. Por isso que quem gosta de treinar forte. Então falhando, essa... né? Exato. Mas aí, Paulo, aí a gente, não sei se dá pra fazer um paralelo com emoção. A importância da dor ou da cicatriz e que as pessoas hoje fazem tudo pra fugir da dor. Tudo pra fugir da decepção. E a nossa geração
geração, acho que foi a última que foi criada de falar, meu, a vida vai te bater forte. Acostuma. E hoje parece que os pais tentam proteger tanto os filhos que não preparam ele para as porradas que vão vir, entendeu? E vão destrói. E destrói. Hoje, o maior problema da classe média é a superproteção dos filhos. Exato. O filho cresce numa redoma, numa gaiola douradinha, né? Aquele periquito naquela gaiola dourada que tem alpistezinho importado, mas tá dentro da gaiola. Aí esse menino faz 18 anos, né? E o pai ainda pega o menino dentro da gaiola e diz, ó, como meu filho fala inglês bonito, olha como ele joga bola, olha como ela dança balé, olha como minha filha é linda. Mas tá na gaiola, naquela superproteção, não vivendo a vida, não se frustra, não é contrariado, não recebe não. Aí quando faz 18, 20, 22 anos, abre a gaiola e diz, voa. Como? Eu não tenho musculatura nenhuma emocional, na minha asa emocional, como é que eu vou pra onde eu vou? Exato, é o cara tentando levantar 200 quilos sem nunca ter feito uma vez. Agora eu quero começar perguntando pra você. E aí vai sofrer. Vai, né? Vai sofrer. Mas e aí vem depressão, frustração. Aí vem tudo que não veio, vem acumulado ali. E numa sensação de impotência. Né? E aí vai depender de alguém. Vai ter que ter um marido que conduza, uma mulher que conduza, ou vai morar a vida inteira. São três coisas típicas. Ou vai pro marido que conduza a vida dele. Uma esposa continue protegendo, né? Que continua decidindo por eles, não deixando de se frustrar. Ou então vive a vida inteira na casa dos pais. Que tem acontecido muito isso. E vai ser ver pessoas com 30, 40, 50 anos morando com os pais. Eu quero te perguntar uma coisa agora que não tem relação com os pais, até porque assim, eu conheço uma série de pais e filhos, e que pais são pessoas sensacionais, e cujos filhos eles se debatem com muita dificuldade com a vida que a gente tem. O que eu comecei a prestar atenção? Quando a gente fala dessa geração, é uma geração que eu enxergo que existe um mal da velocidade. Calma que vai sobrar pra você, tá? Já tô até falando. E o que eu percebo é que eles estão tão acostumados com a velocidade da questão digital, tudo é imediato. Tudo é dopamina. Exato. Que além de ser dopamina, o que ele quer quando ele vai sair da gaiola? Ele quer o trabalho, a satisfação profissional, a realização profissional e a realização financeira ao mesmo tempo. E sem pagar o preço. Sem pagar o preço. Imediato. Como que você acha que isso afeta a cabeça dessa molecada, Paulo? Eu digo que essa meninada, só que tá abaixo dos 30, isso. Eles vivem na geração da dopamina. Olha o TikTok. O que é TikTok? Passou rápido, um vídeo rápido. E ele não tá preocupado em curtir o vídeo. Ele tá preocupado com o vídeo seguinte. Não importa se é bom, é uma máquina de caça-níquel. O cara, quando tá lá em Las Vegas, na caça-níquel, ele não tá querendo ganhar. Ele só tá querendo a surpresa do que acontecer. Porque dopamina é hormônio da possibilidade. Da possibilidade, essa é a palavra. Dopamina é hormônio da possibilidade. E aí tá aqui, ó. Qual é a possibilidade? Possibilidade boa. Será que vai ter coisa boa? Será que vai ter coisa... E aqui no vídeo, coisa boa, coisa boa, coisa boa. E aí vem, e é louco dizer... Isso também pra Tinder. É o cara passando... é uma mulher aqui, outra, essa aqui também. É isso. É a mesma coisa. Qual é a mulher que vem? Qual é a mulher bonita que vem? Qual é a mulher bonita que vem? No Netflix, é o cara o que eu vou assistir hoje? Não, esse é legal. Não, esse pode ser mais legal. Não assiste. Hoje o problema do Netflix é que os caras ficam passando as telas e não assistem filme nenhum. Assiste a Netflix. Assiste as telas. As telas. Então essa também é a diferença do restaurante chique e do restaurante popular, né? Restaurante chique são 4, 5 opções no cardápio. E olha lá. Restaurante popular são 40. Você vai num restaurante popular, assim, chega a ter foto. Tem alguns restaurantes que tem um prato só. Bife, batata frita. Acabou. Foi mais uma sobremesa, um mousse de chocolate. Acabou. Acabou. É isso. É isso aí. Ponto final. É porque se você vai pagar muito, você não quer perder tempo escolhendo. Então, eu acho que também uma questão junto os menus degustação. Mas já que você está respondendo, o que eu queria perguntar dentro daquilo que eu estava perguntando pro Paulo, Thiago? Eu percebo que a religião, ela é construída em cima de metáforas. E as pessoas, elas têm uma pressa de ter o conhecimento já pasteurizado. O que você observa desse pessoal abaixo dos 30 em relação a essa demanda que a religião cria para a pessoa, porque ela te exige, e ao mesmo tempo, a demanda que a pessoa tem que faz ela buscar uma orientação espiritual? Essa geração me preocupa bastante porque é o seguinte. Primeiro que Deus ficou pop, e Deus nunca foi pop. Então, para ele estar popular, todo mundo gostando, tem alguma coisa de errado. Estão apresentando errado. Todo mundo quer Deus, tá tudo legal. Caraca. Poucas pessoas têm coragem de dizer isso. Então, assim, todo mundo tá falando de Deus, inclusive. O cara que nunca entrou em igreja, religião nenhuma, tá falando de Deus normalmente na internet, porque Deus dá curtida, Deus tá dando curtida. Porque as pessoas estão depressivas, elas não têm como pagar um psicólogo, não têm como procurar uma ajuda, então ela escuta de Deus, faz bem a ela. Então, todas as pessoas que querem abusar das emoções das pessoas pra ganhar curtida ou vender, vão usar Deus. Nessa geração tá dando certo. O problema é o seguinte, essa geração tá gostando muito do Deus Salvador, Jesus Salvador, ou seja, eu tô com depressão, me salva. Meu marido tá saindo de casa, me salva. Tô triste, me salva. Eu quero um emprego novo, me salva. Eu quero um carro, Seja me o que salva. Deus quiser. Salva, todo mundo quer o Salvador. Mas a Bíblia diz que Jesus é Salvador e Senhor. O Senhor ninguém quer, irmão, porque é quartel, é Senhor, é continência. Tem que fazer assim. Não, assim eu não quero não. Tiago, eu posso fazer sexo? Pode. Sexo à vontade, gostoso, só que dentro do casamento. Ah, não, aí eu não quero não, porque eu não sei se é ela. Mas aí, então, você quer o Jesus Salvador, mas não quer o Senhor. Porque o Senhor falou, cara, é assim, é pra te proteger. Ou seja, eu quero me dar bem em cima dele, mentindo pra poder ter uma vantagem.
vantagem. Não pode. Não pode. Você tem que tratar ele como se fosse você mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Seguir essas regras do Jesus Senhor, essa geração não quer. Isso que tá difícil. Mas o Salvador todo mundo quer. Jesus é bonito? Não, bonito. Eu gosto. Não, bom demais. Eu tava depressivo, tô me sentindo melhor. Eu tenho um louvor. Me fez super bem. Mas o Senhor, eles não querem. O meu trabalho hoje, espiritualmente falando, tá sendo convencer as pessoas de que a religião não necessariamente é o caminho. Tem gente que só funciona, música, dentro da religião. Eu sou criado no Rio de Janeiro. Você imagina o cara que era traficante e se converteu. A mulher que era prostituta lá em Copacabana e se converteu. Se não for a religião, o que é religião? Não pode usar... Não, essa blusa tá muito curta. Vai botar até aqui. Não, 7 horas da manhã você tem que estar na igreja. Não, você não pode... A religião, a regra. O cara nunca ia largar a vida. Ele precisava da religião. Depois ele vem conhecendo a espiritualidade, que é outra coisa. Que é a conexão com Deus. Tem gente que não precisa da religião. Tem gente que, pela criação que teve, pela situação que vive, a espiritualidade ele consegue se conectar direto. Ele não tá saindo nem do tráfico, nem das drogas, nem da prostituição. Ele não é um ex-nada. Ele não é ex-nada, né? Ele só precisa se conectar com Deus. Então, tendo o valor da religião, mas eu acredito que, até porque eu já tive nesse meio religioso, no sentido de eu nem orava, nem me conectava com Deus, mas estava no meio religioso. É isso que eu quero dizer. É estar no meio religioso sem ter conexão espiritual. E hoje eu tenho conexão espiritual, não necessariamente estou no meio religioso. Mas eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu quero ser salvo por ele, não só a minha alma para a eternidade, mas se eu tiver qualquer problema com tristeza, com depressão, com alguma coisa que eu precise dele, mas também reconheço ele como Senhor. Tenho que fazer as coisas que ele manda fazer. Jesus não pede, ele manda. Tá escrito, faz assim.